Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, sejam bem-vindos. Nós somos o Parlamento das Corujas, seu podcast de ficção fantástica, e eu sou Lara Wayne. E eu sou o Lord Damian Wayne. Eu sou o Joseph Wayne. Eu sou Sword Darian Wayne. Hoje nós vamos falar sobre o Guerra dos Tronos RPG, baseado na série Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. A gente vai falar sobre o RPG do Game of Thrones. Isso, baseado... que é baseado... Quer dizer, o RPG em si não é baseado na série de TV, mas a série de TV acabou virando o paradigma, né? A série também não é baseada exatamente nos livros hoje em dia, né? Agora é fanfic. Com autorização. Com autorização. Não é o melhor fanfic que tem. Janeires. Não, qual é o nome? Do Jon e Daenerys, o casal? Janeires. Johanneris? Ah, é uma Brangelina. Dom. Daenerys. Jon. Aqui no Brasil ele foi lançado em 2013 pela editora Jambô e a tradução foi feita pelo Leonel Caldela. Ele que, por mais que a gente goste, ainda traduziu como João Neve. John Neve. João Neve seria demais. Calma, não foi tanto. Roberto Barateão. Nossa, esse é mesmo? Não, tô zoando. Eu tô, fazendo outros no mesmo sistema. Mas ainda assim, ele falou já que Snow não é um nome, é a neve. Ele é filho da neve, então vai ser John Neve. Não é nome próprio, que a regra é não traduzir nome próprio, mas todo mundo não gostou, e ele mesmo falou que, no fim das contas, ele acabou se arrependendo. Ele se arrependeu porque a maldição tá andando atrás dele, coitado. E foi ruim porque também os livros já haviam sido lançados, né? Então não tinha necessidade disso. Não, a pior parte, eu acho que foi a série. Porque, queira ou não, a gente não viu o Segura-Porta, né? O Chaporta. E aí, todo mundo viu em inglês e acostumou com os termos em inglês. E os nomes, então era Jon Snow, John Neve. John Neve. Eu lembro do papel higiênico. Joneve. Faz bem para sua pele. O próprio nome da série, ninguém fala Guerra dos Tronos. Geralmente a maioria ainda fala Game of Thrones. Né? Tem bastante que fala Guerra dos Tronos, mas muita gente chama de Game of Thrones ainda. É que acabou virando o tradicional, né? Porque todo mundo conhece por causa da série mesmo. Não tem jeito. Livro de fantasia é uma coisa de nicho. Então, sempre que é adaptado, vira essa explosão. Antes dos filmes do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis era o que conseguia ser mais famoso sem precisar de uma adaptação. Mas aí depois dos filmes, nossa, explodiu. Hoje em dia, acho que qualquer um sabe o que é Senhor dos Anéis. Mesma coisa que falar de algum outro grande clássico do cinema, tipo o Poderoso Chefão, sabe? Sim. Tá. Indiana Jones, Star Wars. Então. É uma marca. O Senhor dos Anéis, ele me prova que se um dia eu quiser escrever um livro de fantasia, uma saga, eu vou dar um nome bom pra saga. Crônicas de Gelo e Fogo não pega. Ninguém ia comprar e chamar a série de Crônicas de Gelo e Fogo. É que pior que o nome original é A Song of Ice and Fire, né? Mas ainda é... Não é The Lord of the Rings. Uma canção de Gelo e Fogo. Ainda é um nome muito longo também, eu acho. Então aí falou assim, se ele chamasse a saga de Game of Thrones... Sim. Eu acho que ficaria melhor. Eu tô gesticulando muito e as pessoas não estão vendo a minha mão. Vocês perdem parte do conteúdo, né? Eu tô falando italiano, eu preciso de mão. Mas, poxa, o nome Game of Thrones seria muito bom pra saga. Ele ainda condiz com a saga. Game of Thrones é o nome do primeiro livro só, É o primeiro livro. A Game... Não, o subtítulo do primeiro só Game of Thrones? Só Game of Thrones. Na minha cabeça aparece, né? A Game of Thrones encaixa. Não sei. Começa o Jogo dos Tronos no primeiro livro, né? Com a história da morte do rei, a disputa, etc. Que é uma história, assim, bem trabalhada em alguns outros livros. Eu não sei se vocês viram aquelas comparações do Game of Thrones com Memory, Sorrow and Thorn. Eu vi. Que é uma saga que saiu antes do Game of Thrones, 8 anos antes. Os livros, eles têm muitos pontos parecidos com Game of Thrones. Na verdade, o George Martin, ele fala que ele se baseou muito naquele livro, que foi o livro que inspirou ele a escrever fantasia. Ele fez um fanfiction do outro livro. Então. É tudo igual, é assustadoramente igual. É igual 50 tons de cinza. Não cheguei a ler qual é o nome do livro?
A saga Sim. chama Memory, Sorrow and Torn. O primeiro livro chama The Dragonbone Chair, que é um trono feito de ossos de dragão. Bem Elric. É igual os 50 tons de cinza, só que... Ah, então o George Martin fez o próprio 50 tons de cinza. É, exatamente, meu Deus. Mas não, olha, só pra te dar um exemplo, Kaid. Tem um personagem que vai pro norte enfrentar criaturas místicas e ele descobre com o tempo que ele é parte da linhagem real. E ele tem neve no nome. E ele tem neve no nome. Sério? Caramba! Vamos chamar o Leonel Casella pra traduzir, ele traduz com... Esse cara sabe que Neve também. ele tá vivo e tentou processar o George Martin. O Ted Williams? É. Não, ele falou que ele não liga. Sem brincadeira. Ele falou que ele não liga. Eu acho que, no fim das contas, nos Estados Unidos, acabou sendo uma boa propaganda pra ele. Sim, Pra ele, sim. exatamente. Não, tem uma coisa pior, cara. Tem os inimigos do Memory, Sorrow and Torn. Esse nome, Memory, Sorrow and Torn, são nomes de 3 espadas que os caras têm que juntar, que são espadas mágicas, sei lá, especiais pra vencer os inimigos lá. Tipo Elric. Que é Memory, Sorrow and Torn. Os inimigos, eles são iguaizinhos os White Walkers. Eles são criaturas do extremo norte com poderes de gelo que erguem os mortos pra lutar por Nossa. eles. Que eles foram vencidos no passado longínquo e faz tanto tempo que as pessoas acham já que são lendas. E aí agora eles estão marchando para o sul pra um confronto final e junto com eles vão trazer um longo inverno. Que feio, George Martin. Que feio, Os George inimigos Martin. só falta uma muralha. Que cara. coisa feia, Só George não Martin. tem... E tem uma área. Na verdade ela chama Mária. Mária. Não é Dária? Feio. Não, eu falei que rima com Dária. Mas ela chama Mária Nossa, e ela é Mária. uma mulher, ela Ainda é fazer a piada do atrás do armário. de Mário. Que Mária. Mas ela é uma mulher que viaja, ela é uma mulher que aprende a lutar com espada e ela viaja disfarçada de homem pelas terras. Pô, a gente devia jogar um RPG desse, cara. Então. Pelo menos já tem fim, né? A gente tá jogando RPG errado. Pelo menos Memory, Sorrow and Torn já tem fim. Vai, vamos falar do RPG do Game of Thrones, que é a parte mais legal. Então, o RPG do Game of Thrones, o que é interessante dele são as mecânicas diferentes. Sim, ele trouxe algumas coisas novas. Ele foi publicado pela Green Ronin, lá nos Estados Unidos. A Green Ronin, ela publica vários RPGs muito legais, desde o final dos anos 90. Ela foi fundada por um cara que trabalhava na Wizards of the Coast, que trabalhava com o D&D. O Guerra dos Tronos RPG, ele não é uma adaptação como os outros RPGs da Green Ronin, que ela, por exemplo, o Mutants and Masterminds, que é outro grande RPG dela, ele é uma adaptação de D20. O Guerra dos Tronos, ele é, na verdade, esse que a gente tá falando da Green Ronin, ele é a segunda adaptação para RPG do Guerra dos Tronos, mas é considerada a melhor. O RPG em geral é bem tradicional, ele tem lá perícias, conhecimentos, etc. Uma ficha que você distribui pontos para você aumentar as suas características. E você usa D6 pra jogar com ele. E ele usa o sistema de... Eu não sei qual é a tradução exatamente em português, mas ele chama de Dice Pool. Pilha de dado. Pilha de dados. Quando a gente pilha de dados, a gente tá jogando um monte de dados ao mesmo tempo. Isso. Quer dizer que assim, você aumenta um atributo em 1, quer dizer que você joga um dado a mais naquela jogada. E aí não você vai aumentar. só soma um ao resultado daquele seu único dado. Aí você vai jogando vários dados. Basicamente é isso. Ele é muito próximo de Mundo das Trevas nesse sentido. Uma coisa boa dele, eu lembro da ficha, que ela é mais simples, né? Isso que é uma coisa, o que agrada no RPG pra mim é uma ficha simples, sabe? É verdade, essa é a ideia. Os dois grandes sistemas que vieram integrados a ele não são novos, outros RPGs já tinham feitos, normalmente em expansões para RPGs maiores, tipo, por exemplo, D&D, ele sempre vem em expansões com regras novas. Nesse RPG já veio integrado no RPG básico, que é a batalha em massa, que é a batalha em grupo, de exércitos, etc. E a disputa de intriga, também chamada de batalha de intriga, digamos assim. Todas as conversas do Mindinho e do Eunuco, como que era o nome do Vares? Vares, isso. Do Eunuco. O que é legal? Todos os momentos de intriga, eles são tratados como se fossem combates. Nos outros RPGs, quando você entra num combate, você luta, você joga os dados, pra você ver se você acerta o inimigo com a espada, se ele desvia, se não sei o quê. E a mesma coisa, nesse aí você tá tentando acertar o inimigo, só que não com a espada. Com a sua língua. Quer dizer, isso não! Olha a HBO aí. Olha o RPG do Harvey Weinstein, não é. Eita, polêmica. Hollywood, que isso? Hollywood. Na verdade você não tá tentando atingir ele com suas mentiras, com suas artimanhas.
Ou com sua manipulação? No final, a pessoa não morre, ela sai com aquele biquinho pra baixo do Rick and Morty. Sabe? Aquele biquinho murcho. Ela não morre, ela vai resignada. Ela só fica... Ela aceita o destino terrível de... E quando ela tomar banho, ela vai pensar, devia ter falado nisso. Exatamente! A gente não chegou a jogar tanto RPG, mas a gente usou todas as mecânicas possíveis, né? Usou bastante. Todo tipo de luta, todo tipo de batalha em A gente campal. jogou bastante até, a gente jogou umas 3 sessões bem compridinhas. A gente finalizou o arco de história que a gente tava. É. A gente jogou até 4, né? A primeira vez que a gente jogou foi naquele evento da Geek, na Livraria Cultura. Ah, sim, Não sei se você lembra, que você Eu fez lembro, uma... eu tava lá também, mesa. eu joguei como personagem. Eu fiz uma aventura pronta. Na época que... o pessoal, engraçado que o pessoal fala que o Game of Thrones RPG, ele é um RPG que não faz muito sucesso em geral. Por exemplo, no Brasil você não vê muitas pessoas falando nele em evento, essas coisas, porque ele é muito bom pra campanha longa. É sério? É, o pessoal fala assim, pra fazer o one shot, que é aquela aventura que inicia e termina No rapidão, dia. assim, no dia, eles falaram que é ruim. E eu não achei, tanto que... Ficou um arco legal que a gente fez, assim. Eu fiz uma one shot pra mestrar num evento na Livraria Cultura, né? Foi ali na Geek, É, eu joguei, eu tava lá Conjunto Nacional, na Ih, Paulista. Eu era um dos personagens lá, eu lembro. Vocês jogaram. E eu fiz um one shot que era bem legal, chamava o Torneio das Rosas. Sim, eu lembro que passava no torneio de... É o torneio de quando o Loras... De justas, né? Isso, é que assim, o Loras... Todo mundo conhece o Loras, né? O amante do Henley. Sim, sim. Você tá falando do Punho de Ferro. Isso, do Punho de Ferro. Então, o Loras, ele foi escudeiro do Renly Baratheon. E aí, quando ele foi sagrado cavaleiro, o normal é fazerem uma festa ou algum evento. Essa é a parte que envolve a língua? Então, como ele era o herdeiro Tyrell, fizeram... Na minha cabeça, eu falei assim, eles fizeram um evento grande, então eles fizeram um torneio. Porque um torneio é um evento grande. Então o torneio, ele tem Justa, Lissa. Justa é aquele que os caras sobem no cavalo e cada um tenta derrubar o outro com a lança. Ficou no Coração de Cavaleiro. Coração de Isso. Cavaleiro, eu ia citar. Então, A Lissa é porrada, a Lissa é a pé, e os caras com arma. Eu não lembro, eu participei nisso aí no torneio. Eu acho que sim, eu acho que sim. E aí era legal, aí o que eu fiz? Eu fiz um monte de ficha pronta de uma família, era juramentada aos Baratheon, porque os Baratheon foram convidados, lógico, porque o Loras, ele tava sagrado cavaleiro depois de ser escudeiro do Henley, né? Uhum. Os Baratheon foram convidados, e os vassalos deles também foram convidados pro torneio. Era um torneio fechado, não era pra todo mundo. Era só, assim, o rei, lógico, que sempre é convidado, e mais algumas pessoas. Não era uma festa aberta. Eu achava que ele tava fazendo a Campus Party lá. Aí os jogadores, eles eram uma família que era juramentada aos Baratheon, que eu inventei. Eu inventei não, na verdade eu peguei eles na wiki do Game of Thrones. Caramba. E eu falei assim, vou Expandido ali. Vou expandir dali, Aí eu fiz várias fichas, porque eu não sabia quem ia jogar. Então eu fiz um cara que era um cavaleiro juramentado, o nobre, os filhos do nobre, tipo, pelo menos uns... Eu acho que eu fiz 4 filhos. Eu fiz 2 mulheres, 2 homens, um mestre. Teve um cara que jogou de mestre no nosso grupo. Quem é o cara que quer ser um mestre? Olha esse mundo do Game of Thrones, eu queria ser mestre. Aí, durante esse torneio, ocorria um monte de pequenos acontecimentos, assim. E aí porque eu fiz cada acontecimento pra dar chance de um personagem poder ajudar ou ter uma situação. Se destacar. Do mestre, eu lembro que, assim, tem uma pessoa que é envenenada. Que durante o torneio... Ele pode investigar, ele tem habilidade pra isso. Isso, aí o mestre chegava lá e ele falava assim, esse homem foi envenenado? Aí ele... É hora de eu ter um médico aqui? Foi mais ou menos isso. Tá. Saiam da frente, eu sou o mestre. Eu lembro que no final termina com um duelo. Terminava porque tinha uma família que tinha uma rixa com a família dos jogadores. Boa parte dos acontecimentos eram eles que estavam fazendo como ataques indiretos. Eles queriam incriminar a outra família, alguma coisa assim, Isso, aí no fim, não é um duelo, é um julgamento por combate. Combate. Então, Game of Thrones tem que ter julgamento por combate. nossa, eu não sei como vocês têm essa memória, eu só lembro que eu fui nesse evento. Eu nem lembro que personagem eu joguei. Hoje tava lá. Hoje, quando a gente tava jogando, quando a gente tava guardando as fichas e tal, pegando essas coisas, eu vi a aventura lá. Ah, tá, entendi agora. Eu lembro dessa parte porque no final era eu que tava duelando com outro Sim, cara. o Kaid, ele não era da família, ele era um cavaleiro juramentado à família. Ele era um cavaleiro andante, né? Sim, sim. Falando da história, é importante falar assim que o livro principal, o Guerra dos Tronos RPG, que é o que você precisa pra jogar realmente.
Conta a história dele é antes dos acontecimentos do primeiro livro. Sim. A história que ele conta. É antes da série, antes da saga, né? Isso. Eu não me lembro onde tá isso no livro, mas eu lembro de ter lido, que se passa mais ou menos 5 anos antes. Antes do Robert virar rei. Não. Não. Quando o Robert é rei já. Já é rei? É 5 anos antes da morte do John Arryn. Isso. Nada da série, tá. Exatamente. Seria 5 anos antes da morte do John Arryn, mais ou menos. Mas o jogo ele te dá a possibilidade de mover a linha do tempo pra onde você quiser. Se você quiser jogar no extremo passado, ou se você quiser jogar durante a disputa, ou até pós, pensando no que aconteceu, você pode. Ele só te sugestiona aquele momento, porque tem já um monte de personagem pronto. Tem as famílias você já sabe quem são, E né? você já sabe a história também, né? Porque, é lógico, você consegue jogar com o passado com base no Cavaleiro dos Sete Reinos. Sim. Mas eu como mestre, tá? Eu evitaria deixar com que os eventos da saga interferissem na história. Porque senão você ia ter um monte de personagens dizendo: não entre nesse casamento, Rob! Não! Olha, quando a gente estiver passando pelas gêmeas, que o cara tiver liberado, mata todo mundo. Aproveita que a gente já tá lá dentro. Tipo, Vamos viajante fazer no tipo um tempo, avisando Outlander, tudo. né? Fazer um Outlander, né? Fazer um Volta Outlander. no tempo. Eu vou escrever uma fanfic que é De Volta pro Futuro. um dos personagens do Game of Thrones, ele volta no tempo e aí ele estraga tudo com o poder dos spoilers. Ele desarranja toda a história. E aí que tá o ponto. George Martin não pode te acusar de... Porque dele é um Não. fanfic já. Sabe de onde veio essa ideia? Você lembra do X-Men Dias do Futuro Esquecido? O Xavier fala especificamente pro Wolverine: não passe nenhuma informação do futuro pras pessoas. E é só o que ele faz. Toda cena que o Wolverine tá, ele chega e dá spoiler pras pessoas. Nós seremos grandes amigos. É tipo Nós isso. No filme, Você vai morrer, você não sei o que. Aí, tipo, No filme ele faz isso? É. No quadrinho eu não sei. Não é li muito no- engraçado. No quadrinho ele só é dissolvido. É a Kitty. O quadrinho é nem que é a- Wolverine, né? Né? É a Kitty Pryde que volta no tempo no quadrinho. Então. Mas no RPG do Game of Thrones, se fosse fazer uma campanha como mestre, eu colocaria um pouquinho antes do evento e eu iria inserir a família dos jogadores nessa história. E ele ia mudar toda a sequência de eventos da Peraí. Guerra dos... Um ponto que você falou foi da família. Nesse jogo você consegue criar sua própria casa. Que é uma das partes mais legais. Porque você tem os Starks, os Baratheons e tal, e você cria a sua casa. O legal é que você pode criar a casa... O normal é você criar a casa de forma aleatória. Então, quando a gente fez as jogadas aleatórias, o grupo tudo junto, foi muito legal. A gente foi muito jogando engraçado. dados, foi bem divertido. Por exemplo, a gente jogou pra ver de quem nós seríamos vassalos. Isso. E aí nós éramos vassalos dos... Tully. Não, tinha do um... Tully. Esse foi quando a gente jogou pela segunda vez. Ah, sim. A gente jogou a primeira e nós éramos vassalos do Montanha, Clegane. Clegane. Nós éramos vassalos dos Clegane. A gente olhou um pra cara do outro, Não, pro mestre, não, que era o não. Gustavo. Vai jogar de novo, tá? Aí a gente jogou mais uma vez. A segunda foi mais aceitável. Então vocês acabaram caindo depois como vassalos dos Tully, da região de Riverrun. Em português é Corre Rio. Corre Rio. Cara, essa região meio que no centro ali de Westeros. É meiuca ali, É bem na meiuca mesmo. É isso mesmo. Eu acho uma região muito boa. Eu, na verdade, eu queria ser vassalo dos Tully por causa da região. Tá. Porque fica meio que no meio de tudo ali. É bom pra fazer parte da história, É. né? Sim, exatamente. Aí fala aí, vocês querem falar qual é o nome da casa que vocês escolheram? O nome da casa que nós escolhemos foi por causa do... Como o George Martin tinha criado a casa Stark, né? Meio que uma homenagem ao personagem de quadrinhos lá do Homem de Ferro. A gente resolveu escolher o nome de um outro personagem de quadrinhos, Bilionário. bilionário também. E nossa casa se chamava Casa Wayne. Em homenagem a vocês sabem quem. Só vou dar uma dica, ele é a noite e a justiça. Só que, curiosamente, o símbolo não era um morcego, né? Não, o símbolo da nossa casa era um cavalo, pra combinar com o meio de vida da nossa casa. Nós éramos criadores de cavalos. Nós tínhamos muita tradição em cavaleiros e nós queríamos rivalizar com os Dothraki de Essos. Então nós teríamos os cavaleiros de Westeros. E segundo a história oficial, se for seguir, nós nos ferramos, né? Não. Então, na nossa história oficial, na hora que eles chegarem, vai ser um combate incrível. O legal é que vocês jogaram aleatoriamente pela antiguidade da casa, depois vocês jogaram todos os eventos que abalaram a casa. Ou que deram prestígio. Isso, exatamente. Tem, por exemplo, eu tenho alguns eventos marcados aqui, ó. A casa, a gente
A gente fica usando muitos nomes Damian e variações porque tem a ver com a Bat-família, né? O meu nome não tem a ver com a Bat-família do personagem Joseph, mas tem a ver com o Dredd. O personagem de quadrinhos, que é o Dredd. Então, mas, por exemplo, o mais antigo foi Glória, foi a fundação da casa. Quando Darian Wayne, ele conseguiu uma grande vitória e o rei proclamou ele um nobre, mandou ele fundar uma casa. Aí depois Ascensão, quando o neto dele, Damian Wayne, salvou uma princesa. Tá ok. Aí depois teve Glória novamente, quando Bruce Wayne combateu o crime. Essa foi ideia minha. Depois teve Loucura, quando o bobo da corte matou a mulher de Jason Wayne. Sacaram aí? O bobo da corte. Palhaço. Matando alguma coisa a ver com o Jason, que não era o Jason que morreu. Era o Jason Todd, caramba. Jason Todd, Jason Wayne. Mas no caso ele matou a mulher de Jason Wayne. Seria. Deixou ele louco, de qualquer jeito. Porque senão seria muito terrível, isso ia destruir a sequência da casa. Depois teve Declínio, porque os filhos da casa Wayne eram indolentes. Tá. Os Robins. Robin não segura história. Aí depois teve Favorecimento, teve um personagem chamado Christopher Wayne que entrou pra Guarda Real. E depois Vilão, teve o Joseph Wayne, o Implacável, que era avô dos seus personagens, né? Ele era o avô? Era tão próximo assim? Bem próximo. É que na história foi daí que veio, mas não. Exatamente. É que você nasceu, acho que quando ele ainda era vivo, talvez. Meio que foi obrigado, né? Então. Vamos lá, coisas importantes. Cada um de nós é um membro da família, nós somos todos filhos do chefe da casa. O meu personagem do Kaid são irmãos gêmeos. Sim, o Vinícius nasceu 2 minutos antes. Eu baseei... A gente entrou nessa situação, eu baseei vocês dois numa outra casa real, que é os Royce, que é uma casa real que serve os Arryn. Uhum. E eles têm um par de irmãos gêmeos que seriam os herdeiros. Então, pra não ter disputa, um deles virou o herdeiro de fato, o que nasceu antes. Tá, no caso era eu. Isso, e o outro recebeu a espada de aço valeriano. Que fui eu. Então você... Vale quase um reino pelo valor dessa. O valor das... Os caras falam que o valor das espadas de aço valeriano é o preço de um castelo, quase. E isso condiz muito com os personagens que nós fizemos. Seria engraçado se fosse o contrário. Assim, você é o cara todo forte de luta e você ficou com o reino pra comandar. E eu sou o cara todo do comando e do exército e eu ganhei uma espada. E você? Eu cuido das finanças da família. Você era a filha, né? Eu na verdade coloquei a casa no eixo, né? Porque você pode investir alguns pontos com feitos, famas, né? E eu fiz um feito significativo que foi arrumar as finanças da família. Agora a gente já voltou a ter dinheiro. A gente era estabilizado financeiramente, pelo menos. O símbolo, eu achei aqui, o símbolo da Casa Wayne é um cavalo branco no fundo preto. E Casa Wayne fica no Portão de Prata, é o castelo de vocês, chama-se Portão de Prata. E próximo do Portão de Prata fica a Floresta dos Morcegos. Aí, ó. Tinha que ser, cheio de referência, né? E eu tenho um título também, eu sou conhecida como Mãos de Prata. Ah, tá. É verdade, mas por que Mãos de... O que a sua mão fez? É porque a gente fica no Portões de Prata, né? E mãos porque é o que lida com dinheiro. Ela mexe o dinheiro. Tá, ela conta dinheiro. Não, o que você dá é que de prata é porque é valioso, né? Você também tem mãos valiosas. E como foi a primeira aventura da família Wayne? Vamos lá, o sábio pai da família Wayne, em sua eterna sabedoria. O sábio pai da família Wayne, ele é um NPC. É o mestre, ou no caso eu, que controlo ele. Ele mandou todos os filhos pra ajudar um vassalo. Um vassalo. Ele não mandou todos. Vocês têm irmãos mais novos, que são meio crianças. Mandou todos os mais velhos, os herdeiros. Mandou todos os herdeiros. Mas se vocês morrerem, tem os herdeiros. Pântano pra salvar uma família de merda. Os vassalos deles, cara. Ele não entende a teoria de backup. Você ter alguém, caso alguém morra. Então, ele tinha ainda os filhos lá. Bem novo, né? Tudo bem. Os imprestáveis da família ficaram. Ficou o mestre que a gente chamava de Venâncio. Porque ele era careca na época. E quem mais? Tinha o mestre Venâncio. Ficou o filho que era o caçador maluco. Aí ele foi mais pra frente pra aventura. Que era o nosso primo Vitor. O Carlos, ele era o quê? Ele era um personagem igual ao do Vinícius. É, né? O Vinícius ficou bravo. Era o verdadeiro irmão gêmeo do Vinícius. Esse é o personagem que é um clone do Vinícius. Aí vocês foram pra um lugar chamado Torre da Garça.
Isso. Porque era uma família pobre, eles não tinham um próprio castelo. Vocês têm um castelo pequeno. E eles tinham uma torre só. Isso. Num pântano. Enfim, era perto de um portinho, né? Que fazia Era um carga portinho. de carga. Era um Isso, porto. por isso que era importante. Isso. Era de onde vinha o rendimento principal deles, era do porto ali, né? E aí dizia que muito dinheiro estava sendo desviado e bandidos estavam atacando com muita frequência aquela cidade. Aí a gente foi investigar lá, daí eu fiquei mais na parte do livros de contabilidade. E a gente resolveu patrulhar a cidade, porque o nosso pai não mandou a gente com soldados pra ajudar. Então quando o pessoal falou, poxa, vocês podem ajudar a encontrar ó, o bandido hoje à noite? Vamos andar nesse lugar com uma espada de aço valeriana aqui no meio do nada, mano, sem proteção. O herdeiro do rei ficou andando lá no meio da noite. Ah, mas tem um Os monte... 4 primeiros herdeiros, né? Vamos É? dizer assim. Você não é herdeira, sinto muito. Ah, desculpa. Eu não tô em Dorne, né? Não tá em Dorne. É. O George Martin também faz os personagens ficarem andando Não, sozinhos ele faz, por aí, ele né? faz, Então, ele faz. Os nobres. Você seguiu bem, não tem nada errado. Mas ó, muito do que acontece aqui nessa história envolve o fato de que nós jogamos a personalidade. É igual a origem do conto, a gente jogou os dados pra escolher a personalidade também. O Victor não é É na irmão sorte. de vocês, né? Ele era. Ele era. Ele era tipo o Bran, ele era o irmãozinho maluco. Ah, então eu acho que ninguém... É que dificilmente alguém atacaria um grupo armado, assim. Só é época de paz agora, né? Sim. Então... E a gente andava geralmente junto também, sempre. É, então. O problema era só um cara da guarda ali que era o traidor. Sim. Fizeram uma emboscada. Eu lembro que quando a gente se viu dentro de uma emboscada. Você se cagou. Não, todo mundo falando, morremos. Você Game levou, of Thrones você é levou isso. você com todas aquelas roupas de pilo e levou um coquetel molotov na orelha. Não, pegou na capa. Na capa de- E eu tive que sair correndo, batendo a capa. Pular na Vocês viram- lama, no chão. Vocês viram aquela história de como que é Game of Thrones comparado com o que eu mandei lá pra vocês? Como seria Game of Thrones se você tivesse que explicar pra alguém comparado com uma voltinha de carro? Não, esse eu não vi. Nunca viu? Não? Assim, como é ler Game of Thrones? Como é ler a história? É assim, você é chamado por um amigo pra andar de carro com ele. Ele vai te mostrar o carro novo dele que é super legal, todo mundo fala que o carro dele é muito legal. Entendam as... Sim, todo mundo adora aquele carro. Todo mundo adora aquele carro, fala que você tem que ver o carro do cara. Aí você vai lá, e aí o cara vem te buscar, o carro é bonito. Ah. Você entra no carro, aí ele começa a dirigir pela vizinhança, e ele dirige bem devagar. Ah, tá. E aí ele começa a te falar sobre as famílias que moram na vizinhança. E ele fala assim, aquela ali, ó, a mulher trai o cara com o vizinho. Aquela ali, o cara ali, ele já matou uma pessoa. E aquela ali... E ele vai falando e você vai sendo pego no drama das famílias e vai se envolvendo. E aí você não acredita que tanta coisa horrível acontece nessa vizinhança. E aí o cara, seu amigo, o motorista, começa a te falar que ele tem uma coisa muito importante pra te dizer. E aí ele começa a falar várias outras coisas e você fica pensando, o que é de importante que ele vai me dizer? contar. E aí ele não te conta nunca. E aí, de repente, ele para o carro, repentinamente, ele fala que ele foi envenenado, ele cai morto no volante, e você começa a gritar, mas ninguém pode te ouvir. Essa é a experiência. Essa experiência de ler. Se fosse a experiência de assistir a série na HBO, você vai passando pela rua, olhando as janelas abertas, você vê o pessoal fazendo sexo dentro de casa. Ah, sim. Porque basicamente... você vai vendo as pessoas de cada família fazendo sexo de uma forma diferente. Aí os 50 Tons de Cinza é a versão da HBO. É a versão da HBO. HBO. Tem gente que só vê por isso, né? E por falar nessa putaria toda, meu personagem, quando foi ganhar características próprias... Nossos personagens ficaram muito parecidos com outros não intencionalmente, né? Não Na própria intencionalmente. E o meu caiu como objetivo de vida dele é o poder. A motivação é o dever. Faz sentido pro filho mais velho. A minha virtude é que eu sou piedoso. Eu já odiei essa parte, porque em Game of Thrones não faz sentido ser piedoso. Mas o meu vício é que eu sou devasso. Isso é muito bom. E o meu personagem tinha como objetivo fazer o bem, como motivação, excelência, como virtude, humildade e como vício, ser tolo. Então, qual eram nossos personagens? Eu era o Robert. E eu era o Ned. Exatamente. O pior é que como eu sou devasso, o meu cara virou um putão. O meu objetivo era maestria de uma habilidade específica, motivação ganância, virtude caridoso e vício conspirador. Conspirador. O Mindinho, a Thaís era Mindinho.
O interessante, assim, a gente jogou isso pra depois montar a história dos nossos personagens, porque senão não ia fazer sentido nenhum. A gente jogou aleatório. Existe a possibilidade de não ser aleatório. A gente só achou que se fosse aleatório ia ser mais engraçado. A gente já tinha uma ideia do personagem, mas a gente depois adequou algumas coisas pra essas características. Sim. A gente achou que seria engraçado, mas ao mesmo tempo, eu lembro da gente falando, se ficar desconexo demais, joga de novo. Mas se fizer certo sentido, fez. Sim. E a gente achou divertido porque ficou parecido com os personagens que existiam, faziam com os outros personagens, né? O Ned, o Robert e o Bendinho, no caso. Sim. Vamos pras melhores partes, agora que é assim. Quando eu tava mestrando pra vocês, eu sabia que vocês estavam com medo por causa da natureza do jogo. Claro. Porque o jogo, ele é bem legal mecanicamente, as lutas são bem feitas, mas ele tem um certo índice de letalidade, é perigoso. Se você levar uma espadada caprichada, você morre numa só. Eu lembro, na emboscada, por exemplo, o personagem do Victor quase morreu. Então. Eram 6 contra 3, não era? Não foi o pior inimigo. Não foi, então. ainda vai ter. Aí, acabou gerando um ar não conspiratório, é um ar paranoico. O grupo começou a ficar paranoico com o jogo, porque eles começaram a ficar com medo das coisas. Então eles começaram a ter muito cuidado ou muito medo do que estava ocorrendo. Junto com essa paranoia veio... Aliás, não era só paranoico que eles podiam morrer a qualquer momento. Era paranoia de que alguém quisesse realmente matar eles. Sim, claro! Então, quando eles chegaram... Você nunca viu a série ou leu os livros? Eu era o herdeiro! Você já viu o que aconteceu com o Rob? Agora sim, essa é a melhor parte. Do lado da Torre da Garça, tinha um prédio que era meio que o prédio administrativo ali dos nobres. Era onde os guardas ficavam de dia e eles guardavam algumas coisas assim importantes, livros, umas coisas assim. Um negócio de 2 andares. Era uma casinha assim de 2 andares. Não, vamos pular essa parte. Não, a melhor parte. Então, aí essa casinha, ela tinha uma janela que quando caía a noite, eu sempre falava que tinha uma tinha uma luz acesa nessa janela, que a casa tava toda apagada. Era um barraco bem sinistro. E tinha uma luz acesa. Mas era assim, foi só eu falar isso que eles começaram a ficar extremamente paranoicos com o que estava ocorrendo, que alguém... Tem uma luz lá em cima, tem uma luz acesa. A gente tinha acabado de voltar de uma emboscada. A gente tinha quase sido morto. O que pode ter lá, meu Deus? O que estão fazendo? Se tem alguém fazendo alguma coisa à noite, deve ser... uma tramóia. Deve ser. A gente ficou maluco. Daí como é que a gente entra? A gente ficou muito... Imagina um grupo que ficou uns 15 minutos na frente de um prédio conjecturando como invadir, como se a gente fosse a SWAT. Não, primeiro vocês tiveram aqui, acho que um rolo nas docas, não é? Então a gente acabou de sair da emboscada. Jogaram um coquetel molotov na minha capa. Ah, é? Pegou na ponta, eu tive que ficar arrancado, ficar batendo. Então, aí... Depois do Vinícius quase ser carbonizado por um coquetel molotov no porto, que eles começaram a investigar os desvios de mercadorias e tal lá no portinho, né? É que eles saíram atrás de uma pista minha, né? Isso, aí eles estavam voltando e a gente viram... se separou na hora, mas depois quando se juntou, tacaram o coquetel no Vinícius. Tentaram cercar ele numa viela e tacaram o coquetel molotov. Aí quando eles subiram, chegaram lá, tinha uma luz acesa. Aí eles ficaram histéricos. Nossa, eles tinham acabado de vir da emboscada, né? Aí eles... Não, vamos arrombar. E aí, o personagem Joseph Wayne, do Kaid... Tinha mais força física, né? Vou arrombar com o chute da SWAT, né? Que é aquele chute... Ele chutou... Ele foi chutar e ele tirou um erro crítico. Eu não sei se existe erro crítico na verdade do Game of Thrones, mas eu sempre coloco erro crítico, eu acho engraçado. Foi o pior resultado possível. Foi muito ruim, acho que a gente até confirmou, e foi muito ruim. Era uma porta atroz, tá? Ele chutou... Muito assim, vamos abrir a porta, não... Vamos entrar na surdina, chama os guardas, vamos cercar, não vai dar tempo. Não, quer saber? Chuta a porta, vai! Ele chutou tão forte o batente que ele quebrou o próprio pé. Não, ele chutou a parede. Ele chutou a parede, ele errou a porta. Aí ele caiu no chão e começou a gritar. É que não era parede, foi meio que o batente que ele chutou, que eu considero. Eu lembro o batente assim, parede. Tipo, fora da porta. Sim. Ele chutou pro lado, assim. Ah, na minha cabeça ele tinha chutado a parede. Não, não, assim, é basicamente a parede. O batente... Mas... Não é batente de madeira, é batente de pedra. De pedra. Eu saí correndo, fui pra torre da guarda, comecei a chamar o senhor do lugar. Acordou o castelo. O que foi? Eu falei, tem uma luz acesa! Eles foram acordar o cara no meio da noite, o Lorde local, que tinha a luz acesa.
Mas, na verdade, acho que eu fui a primeira a levantar, meio mal-humorada, assim, que eu não estava com eles. E eles me chegaram explicando, tinha uma luz acesa. Eu sei lá, dele fui chutar e quebrou a perna. Deve ser perigoso, a casa tá atacando a gente. Não, mas os caras são muito enlouquecidos. É que o mais engraçado é que assim, vocês podiam ter começado a contar que vocês tinham sido atacados no porto e um cara tentou colocar fogo em vocês, mas vocês começaram a história por tinha uma luz acesa. Não, então, tinha uma luz acesa. A gente não suportou, ficou olhando pra aquilo de noite, gastando energia. Era uma porta atroz. Não, Só pra contar, no final vocês conseguiram entrar no prédio. Alguém apareceu com a chave. Vocês descobriram que a luz acesa é porque uma pessoa ia lá e ela alterava os livros de marcação lá do... A Thaís descobriu, na verdade, isso, né? Isso. Minha personagem, a Lara. A Lara. Lara Wayne. Eu gostava de ser cruel e ia falar que não tinha nada. não tinha né? nada. Você devia chamar Bárbara, porque você devia ser tipo o oráculo da família Wayne. Mas pra salvar o Kaid, ele conseguiu cortar a cabeça de um cara e foi tão bom que a cabeça dele não saiu. Ah, é Ela verdade. só deu um pulinho e caiu de volta no ombro. Eu lembro que a luta chegou a parecer meio Dynasty Warriors às vezes. Não, essa foi a primeira, enquanto a gente tava indo pra essa cidadela. É verdade. É, que o Kaid só fazia uma coisa, ele lutava, mas ele lutava muito bem. Não, Sim. antigamente por combate. E eu tinha uma toda espada vez. muito boa. Tanto E que tinha, a minha paranoia, inclusive, era ser roubado. É verdade. Roubaram a verdade. espada de $1 milhão. É verdade. Aí, no final, a gente juntou todas as tropas daquela cidade. Não era muita coisa, mas era o pessoal. Eu fiquei falando, chama o pessoal da nossa terra, vai ser um combate, a gente tem que salvar nossos vassalos. E aí o mestre disse que não. Não é que o Messi disse que não. O Messi falou que não dava, Não dava tempo. Os bandidos iam atacar a cidade, era um grupo. E aí a gente juntou e o meu personagem ele é bem focado nisso, em comando. Liderar. Em liderar principalmente nas batalhas de exército. Ele sabe lutar, mas ele sabe lutar muito menos, por exemplo. Cadê É que o legal do Game of Thrones, ele tem um sistema pra Dynasty Warriors, o Kaid. Porque, é assim, ele tem um sistema que é colocar personagem jogador, que eles chamam de heróis, dentro de tropas. E aí o herói, ele dá uma força extra pra tropa, que é o Que personagem aconteceu na jogador. hora que a gente lutou com esse grupo de bandidos. É um Isso. jogo bem legal, Dynasty Warriors, né? É um jogo bem legal. É, Saiu ainda- 9 agora. É que o último que a gente jogou foi pro PS3, né? É, faz tempo. Eu não... Não, eu joguei um do Xbox, aquele que é a mistura Dynasty com o Musou, chama. Eu joguei Musou. Drakengard. Qual é o nome japonês dele, Gustavo? Então, mas é uma mistura de Dynasty Warriors com Com Samurai Warriors? Samurai Warriors. Orochi Warriors. Orochi Warriors, isso. Olha, ó, voltando pro Game of Thrones, eu joguei Drakengard, que você montava num dragão e lutava contra exércitos usando um cara só. É, não tem a estatística de dragão, infelizmente, no livro. Então, na verdade... Ah, o livro, só um adendo. O livro, ele tem tudo que você precisa pra jogar. Tirando os dados e fichas que você tira a cópia, mas dado, ficha, caneta e o livro. O livro, ele sozinho, ele tem tudo. Isso que é legal. E é um preço muito bom. Em geral, tá por aí por uns menos de R$40. Se eu não me engano, dá pra você comprar tudo por, acho que, R$100. Dá pra comprar ele, o escudo do mestre que saiu, as aventuras prontas, o guia do mundo por R$100. A Jumbo fica fazendo promoções de tempos em tempos. E Isso. tava assim, tudo por R$100. Pô, é um pacotão, né? É bem legal. A gente se divertiu bastante, é um jogo bem legal. Não, pera, o meu momento de glória, a gente lutou contra um grupo de bandidos. Sim. E eles eram o quê? Uns 60 bandidos. O grupo de bandidos era consideravelmente maior que o nosso. E o nosso exército não era tão bom assim. Eu achei muito legal a mecânica de combate em massa. Até porque eu sempre senti falta disso no D&D, no Dungeons and Dragons. Poxa, nossos personagens estão virando heróis. E queira ou não, talvez seja muito da nossa geração. A gente não quis ficar tanto em dungeons. A gente ficou muito mais em dragons do que dungeons. E aí, poxa, várias vezes... Era muito menos Dungeon Crawl, a gente jogava, muito Nossa. menos Caçar tesouro dentro de lugares perdidos. abrir porta por porta. Agora tem uma caverna nova, aqui tem uma armadilha, aqui tem uma porta secreta. Nunca foi a nossa cara. Se fosse pra ser assim, talvez fosse uma coisa mais Conan, do tipo... A gente tem que encontrar o sarcófago de um antigo rei que tá amaldiçoando o reino dentro desse mausoléu gigantesco. Ou seja, nossas histórias sempre tenderam a ser um pouco mais épicas. E aí no D&D, nunca dava pra lutar em exército, porque a gente tinha que fazer
essa mecânica do cada um usa o seu personagem, está no meio da guerra, É. se vira. E, inclusive, isso é um problema que... Naquela campanha do D&D nova, a primeira que saiu lá, o Tyranny of Dragons, ela termina com uma batalha em massa. E ela não vem com regras específicas muito boas sobre isso. Então é só você usar Sim. seu personagem? E o foda é... Vira tipo uma luta individual no meio de várias. O problema é que você faz muitos esforços pra que aquilo dê certo. Aquela batalha final, você fica tentando conseguir aliados, um monte de coisa. Uma boa parte da segunda aventura, da segunda parte da campanha, basicamente é isso. É um Mass Effect gigantesco. É um Mass Effect gigantesco. Você fazendo as facções irem com você pra luta final. Mas no final é meio broxante, assim, porque não tem... Se tivesse um sistema do Game of Thrones RPG, tipo, você ganhou essa tropa porque você fez aquilo, você ganhou essa porque você fez aquilo, aí seria da hora. Poxa, e no Game of Thrones RPG você controla, você pode dividir as tropas, acelerar a marcha de uma, recuar a outra. Dá pra você fazer combate de 1 a 1 também, no meio delas. No meio delas. Dá pra fazer tudo porque eles pensaram na guerra. É que o AD&D não que a tinha gente um faz- suplemento, que era o... Até o 3.0 teve. Acho que Eu nem todos sei. tiveram. Eu procurei a vida inteira, mas eu nunca soube dele. Acho que tem sim. É que é o tipo de material que, em geral, nunca era traduzido, sabe? Acho que veio no Complete Book of War. Tem um livro do D&D que é só sobre combate. É só sobre classes que lutam. E aí ele vinha, acho que, se não me engano, regras de luta em massa. Existe aquele Unearthed Arcana, que é aqueles suplementos oficiais que saem pouquinho a pouquinho no site da Wizards. Até atualmente o Unearthed Arcana é uma das melhores fontes do D&D 5. Ele sai com classe nova, com um monte de coisinha nova. O Unearthed Arcana antigo, eu acho que ele tinha feito opções de combate em massa. E aí depois eles compilaram num livrão no 3.0, no 3.0, 3.5, sei lá, que chamava Unearthed Arcana. E era legal. Wizards of the Coast, se vocês quiserem mandar pra gente, da 5ª edição, um desses pra gente fazer um review, vai achar mó legal, a gente vai com certeza. Lógico, né? Tô deixando aqui. Vou deixar em inglês também. Wizards of the Coast, if you wanna send us, please, we are with arms wide open. Acabou de sair da Wizards o Xanatar's Guide, que tem opções novas, mas infelizmente não tem combate em massa como o Game of Thrones. O Game of Thrones, ele dava um pouco de medo na hora de pensar, no geral. Principalmente assim, falando, luta de massa, nossa, eu vou estar nas guerras, eu vou estar na Batalha de Blackwater. É que é Blackwater? Não é Blackwater. Eles chamam de Água Negra nos livros, Água mas Negra? é Blackwater. É o teu nome de uma empresa militar? Tá, eu vou... Bom, como mestre eu colocaria numa situação diferente, eu mudaria a história do jogo. Mas ainda assim ele dá um risco. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, por exemplo, tem um RPG chamado Dragon Lords of Melniboné, que é baseado no Elric de Melniboné. Então, o problema desse RPG é, as grandes histórias já são feitas por um personagem. É que lá é pior ainda. Lá é um personagem que faz tudo. Seus personagens não são ninguém. A única coisa que eu acho que não atrai tanto o pessoal de jogar o Guerra dos Tronos é uma coisa: não tem magia. Não vai ter dragão. Não tem dragão. Você não é a Daenerys. Não tem personagem mágico. Kaido No ficou máximo, decepcionado por não ser a Daenerys. eu acho que tem tem um personagem. Ele quer matar. Tem uma vantagem que é você fazer o warging. Acho que é a única coisa mágica que dá pros jogadores O mais próximo terem. de magia que tem é isso, então. Isso. E a espada valeriana, o efeito dela ela é foda porque ela é mágica. É quase mágico, né? Mas, tipo, ela não faz nada demais, ela só corta pra Ela cacete. é super boa, né? É que eu acho que eles focaram no que todo mundo esperava. Na verdade, parece que focou muito na primeira temporada, caramba, no primeiro livro, vamos chamar também. Guerra dos Tronos é RPG, né? Guerra dos Tronos é RPG. Mas tá muito na intriga, tá muito no combate, mas, pô, cadê o Father of Light? Cadê todo aquele misticismo de Essos? Faltou. Na época a gente não ligou, porque a gente não sabia direito dessa parte. Eu, pelo menos, que só acompanhei a série, eu mal fazia ideia de todo aquele misticismo de Essos. Pra mim era parte da Daenerys. É que eu acho que é pra você, pelo menos a gente jogou em Westeros, né? Sim. Então, no Westeros, 5 anos mais ou menos antes de todos os acontecimentos do livro, ninguém sabia muito disso. Eram lendas. Então, Não esse fazia é o sentido ponto. pular, né? Não. fazia sentido. Talvez, quem sabe, em alguns materiais a mais. Eu não sei se em inglês tem mais material também. Tem uns legais.
Tem um que saiu em português, inclusive, pra você jogar com a Night's Watch. Sim, da Patrulha da Noite. Patrulha da Noite. Isso é legal, hein? Isso é legal. Esse seria bem legal. Esse é bem interessante, que ele tem bastante aventura, que eu acho que é mais mística mesmo. Sim, Porque ali faz sentido. Porque você vai parar lá pra além da muralha. Nossa, aí tem- seria muito louco jogar isso. E também com selvagens. Você pode jogar com selvagens. Não, aí não. Os Aí Wildlings, essa- né? Não quer jogar de caiu. O Wildling? que você faria na muralha sendo um personagem lascivo, Vinícius? Ah, mano, onanismo. Vila Cavalo, Topeira. né? Não, os caras vão na Vila Topeira lá pegar as prostitutas feias. Cavalo, cabrito. Não. Tem um RPG de videogame do Game of Thrones que mostra a Vila Topeira e a Vila Topeira é embaixo da terra, por isso que tem esse nome. É, eu lembro, eu Caramba, joguei. verdade. Uns túneis, assim, né? Há uns barracão ficam saindo pra fora também. Ali. Parece Isso. um favelão, assim. Pô, de verdade, eu fiquei realmente empolgado com a ideia de jogar da Night's Watch. Seria bem legal. Eu queria ver a Thaís fazendo o papel do mão da Night's Watch. Não. Não. Na verdade, eu não... mesmo nos livros, assim, não é minhas histórias preferidas da Patrulha da Noite. Sim. Então... Você gosta do quê? Da Daenerys. Não, É. não. Também Rainha não da são minhas porra histórias toda. preferidas. Eu acho que... Você não gosta nem do gelo nem do fogo? Não. Só das crônicas. Só das crônicas. Não, eu gosto mais da parte que fica na corte mesmo, o que tá acontecendo e tal. Do Game of Thrones, minha parte favorita é Lee Conan. Conan. Lecona. É isso? Ah, Khal Drogo, então, é isso que você quis dizer. Não. Olha só. Não. Não, de verdade, dicas pra caso você vai jogar. Eu pessoalmente acharia legal mudar uma coisa na história e deixar os personagens se virarem no mundo. Por exemplo, Jorah não era tão friendzone, Daenerys morreu. Sim. E agora? Agora tá na mão dos personagens, sabe? Todo esse núcleo, se você quiser jogar eles pra Essos. Uhum. Ou então, não matar. Os personagens impedem que Ned Stark seja assassinado. Ele quer fazer o Outlander mesmo. Eu quero fazer Outlander. De Volta para o Futuro, eu não conheço Outlander. Não, é. Mas assim, Você quer mudar tudo. Se você mudar um desses elementos base. Isso vai dar muito trabalho pro mestre. Não, se você é o mestre. Que ele assim, meu Deus, como os eventos reverberam a partir de aqui. Daí a partir de agora vai, é da tua cabeça, faz seu fanfic aí. E, tipo, mas é assim, eles tentam matar o Ned e não conseguem. Em que situação seria? Seria o Ned não chega a ser declarado um traidor? Não, eu faria os personagens resgatarem ele na hora da execução, pra ser mais Robin Hood ainda. Meu Deus, porque aí... Interessante. Aí ia ter guerra com o Norte, só que aí o Ned ia liderar ao invés do Robb. E aí não ia ter casamento vermelho, e aí ia ser... Nossa, já vamos preparando meu jogo aqui já. Provavelmente ele ia vencer, eu acho. Não sei. Não sei. Os caras, o Ned, ele era um comandante militar, foi errado também. Tá, se ele vencesse... Se ele estivesse vivo também, as pessoas teriam mais medo dos nortenhos. Elas não iam Sim. ter... É, se mudar totalmente, cara. Olha aí que legal. Olha aí que legal. Tenta fazer, se você for mestrar, os seus personagens serem importantes. Do contrário, eles vão ser coadjuvantes na história de outras pessoas. É como jogar um RPG do Conan, ou do Elric de Mary Boné. Na verdade, eu não sou nada, ele que é o herói. Na verdade, o que ia acontecer é que o Ned ia apoiar o Henry. Ele ia apoiar o Renly. Aí ia ser... O Rain ou não? É, não. O Sim. Stannis não Ele ia ser? apoiava o Renly. Ah, não! O Stannis. Stannis. Ele apoiava o Stannis. Desculpa, pensei no Stannis e falei Henry. Nossa, ia ser muito mais louco. Eu acho que o Renly não ia, dessa maneira, se virar contra o irmão. Não ia ter também. nem briga entre os irmãos Baratheon ali. Sei, Nada, eu ia fazer que os Lannisters se juntaram com o Renly porque ele ficou ressentido. Mas o Ned ia aceitar aquelas bruxarias doidas do... Olha a Melisandre. intriga aí. Olha que putz aí, ó. Salvei o jogo. Osasco. Salvei o jogo. A gente especulando e fazendo nossa própria linha do tempo. Talvez isso levasse ele a auxiliar o Randy. As loucuras do... da As Melisandre. loucuras do Stannis. Pode ser. Será que ele não ia começar mais cedo uma luta contra os White Walkers nesse caso? Tem Pode várias ser. possibilidades. Porque apesar de tudo isso acontecer, a Daenerys ainda viria... Aí, ó. Aí ela Então. lutar contra o Norte, pelo E ela visto, tá né? contra o Norte. Ou não. Ou não. Porque eu acho que se o Ned tivesse vivo, evitaria a morte de quase todo mundo lá da Mas família e se o dele, Khal Drogo também não tivesse morrido? A Daenerys ia ser o quê? Ela ainda Não, ia não. estar passeando de cavalo. Não, eles iam invadir, lembra? Era a ideia da primeira temporada, do primeiro livro. Mais cedo? Khal Drogo queria invadir. Mais cedo, eles Mais invadiram mais cedo. cedo. Westeros, tá? Só que não ia ter Imaculados. Não ia ter dragão.
Ia ter dragão jovem, né? Na verdade, os dragões nascem por causa do que ele morre, né? Na hora que ele morre, é verdade. Ele e o filho. Exatamente. Ia ter o filho. E a mulher maluca lá, a curandeira. Caramba, aí ó, dá pra fazer muita coisa. Não jogue os seus personagens na história que já tá acontecendo. E faça eles ser coadjuvantes de coisas menores. Você não é o Bernard Cornwell. Não faça ele fazer coisas menores no mundo. Altere a história, não é a história real. Não, pelo contrário. Faça Bernard Cornwell. Pegue o personagem do jogador, jogue ele na história e faça ele ser mais foda do que os personagens principais. É verdade. Só que eles nunca são mencionados nos livros, né? Pro futuro. Exatamente. Eles fazem tudo, mas a história esquece deles. A história é cruel com eles. Bom, se você gosta de RPG, Game of Thrones, então jogue e nos conte o que você achou. Valeu, agora nos pertence. Até mais. Tchau. Adeus.